Hoje não foi coincidência nós termos louvado ao Senhor com cânticos que falem sobre o noivo e a noiva, amém? Então adivinha o que a gente vai falar hoje? Era para a igreja ficar mais inspirada, amém? Abrir o coração como noiva, nós vamos falar sobre relacionamentos. O Senhor colocou em nossos corações um propósito de todo último domingo do mês nós ministrarmos algo a respeito de família. Então essa é a primeira ministração de algumas que virão. Só que para nós ministrarmos a respeito de muitas coisas que acontecem em relacionamentos, em família, nós precisamos começar do começo, amém? Porque se você não começa do começo, você não entende o resto da história. Então hoje nós vamos falar sobre a estrutura do casamento cristão. Não é uma ministração só para casados, amém, queridos? Porque senão os solteiros vão falar, vai falar sobre casamento, isso não é para mim. Não, isso é para você também. Na verdade é principalmente para você que é solteiro. Porque se você é solteiro ainda, está procurando o seu par perfeito, depois dessa ministração você não pode casar errado, amém? Então você que é solteiro, moças, observem o que será falado a respeito de como deve ser o marido. E você deve buscar alguém que tenha essa predisposição, porque assim será. E rapazes, a mesma coisa. Ouça o que vai ser falado a respeito das moças, para que você possa buscar a esposa segundo o coração de Deus também. Então é uma ministração para solteiros e é uma ministração para casados, porque os casados então têm a oportunidade de reajustar o que for necessário, de refletir, de repensar algumas coisas, amém? A pessoa mais interessada que os casamentos deem certo é Deus. Foi Deus que instituiu o casamento. A ideia de casamento nasceu no coração de Deus. Ele pessoalmente cuidou do primeiro enlace matrimonial lá no Éden. Então, para o casamento dar certo, ele deve ser pensado na perspectiva de Deus e não na perspectiva humana. A gente ouve muitas coisas a respeito de casamento. Muitas coisas de como deve ser, mas o que importa é pensar como Deus pensa. O casamento ser da forma que Deus idealizou. Se for assim, você terá um casamento bem-sucedido. Então, o propósito da ministração de hoje é trazer um pouco à luz essas verdades. Amém, queridos? Então, nós vamos aprender um pouco como foi que Deus definiu a estrutura do casamento. Abre a tua Bíblia em Efésios. Esse texto é bem conhecido, mas nós vamos destrinchá-lo um pouquinho, amém? Vamos trabalhar um pouquinho em cima disso. Você que é marido, você que é esposa, fica ligado. Cada um toma a sua parte, em nome de Jesus. Amém? E os solteiros já vão vendo aí como é que tem que ser. Efésios capítulo 5, nós vamos ler do versículo 22 até o 33. O apóstolo Paulo, ele ministrava a igreja de Efésios. E nessa parte da carta aos Efésios, ele divide então dos versículos 22 ao 33 em 3 partes. Você vai perceber que existe uma parte que cabe à mulher, existe uma parte que cabe ao homem, uma parte que cabe aos dois. Então preste atenção, amém? Dos versículos 22 ao 24 é a parte que cabe à mulher. Ele vai dizer assim: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Agora a parte que cabe ao homem, do 25 ao 30. Vós, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja.
pois somos membros do seu corpo. A parte que cabe agora aos dois, amém? 31 ao 33. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Então, a primeira parte que eu gostaria de ressaltar aqui é o que provavelmente inspirou Paulo. Paulo, quando ele começou a falar de todas essas coisas, você pode perceber no versículo 31 que ele vai fazer uma citação. Ele cita Gênesis 2:24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A primeira coisa que um casal precisa entender é que quando o homem e a mulher se casam, eles se tornam uma única pessoa. Amém? Quando o homem e a mulher se casam, antes de casar era ele e ela. Depois que casou, não tem mais ele e ela. É nós. É uma só pessoa. São pessoas diferentes, mas que são unidas não somente na carne, por causa da intimidade sexual que o casamento vai proporcionar, mas eles se tornam um na mesma forma de pensar, ou deveriam se tornar um na mesma forma de pensar. Então, no casamento não tem maior responsabilidade para o homem ou maior responsabilidade para a mulher. Ambos têm que trabalhar e cooperar para que o casamento funcione como deve funcionar. Não é responsabilidade só de um ou do outro, mas de ambos. Amém? Então, para que seja verdadeiramente um, o casal precisa trabalhar para isso acontecer. Porque ser um na mesma forma de pensar requer um exercício contínuo. Porque existem divergências. Existem situações que precisam ser resolvidas. Mas se você está num casamento e você nunca pensou assim, é a tua oportunidade de mudar a tua vida, amém? Quando o Espírito trazia essa ministração, queridos, eu não sou mais casado, eu sou viúva. Eu fiquei pensando, Deus, por que o Senhor quer falar sobre casamento? Porque o Senhor quer ensinar vocês que são casados, quer ensinar vocês que são solteiros. E tem muitas coisas que precisam ser ajustadas no relacionamento conjugal para que o teu relacionamento com Deus também seja aprofundado. E talvez você não consiga enxergar essas coisas. Você vai ver lá na frente que realmente Deus, ele é totalmente interessado que os casamentos funcionem. Se a instituição do casamento não funcionar perfeitamente, você vai ver que o teu relacionamento com Deus também não vai funcionar perfeitamente. Então, é muito importante que os casados entendam o que vem além dessas palavras que Paulo fala para os Efésios. Embora você já conheça, você já tenha lido, todo casamento é ministrado, a mesma palavra. Mas o que importa não é você conhecer, é você viver. E o que o Espírito quer hoje é aprofundar um pouco mais, para que nós possamos, cada um que é casado ou solteiros, viver aquilo que a palavra diz. Eu trouxe 2 princípios que ajudam muito nessa questão de ser um. Se você quiser anotar, Filipenses capítulo 2, 4 e 5. Vai dizer lá, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Então, se você quer ser verdadeiramente um no casamento, você tem que cuidar não somente daquilo que é seu, mas você tem que cuidar daquilo que é do outro. E você deve ter a mesma forma de pensar de Cristo. Qual foi a forma de pensar de Cristo? Essa mesma passagem vai continuar dizendo que ele entregou-se a si mesmo em favor de nós. Essa é a forma de pensar que cada um de nós deve ter individualmente, independente de ser casado ou não, mas na instituição do casamento ela funciona. Esse mesmo princípio funciona para o casal. Tem a mesma forma de pensar. Se você que é esposa pensar como Cristo, você que é marido pensar como Cristo, vocês terão a mesma forma de pensar. Então você não vai olhar para os seus próprios interesses somente, mas você vai conseguir enxergar os interesses do seu cônjuge. Muitas vezes não se percebe, mas o casamento é egoísta.
Cada um quer ter razão, cada um quer colocar os seus interesses acima dos interesses do outro, as minhas necessidades, é aquilo que eu preciso, aquilo que eu desejo. Mas se cada um obedecer um princípio de colocar os interesses do outro em primeiro lugar e não seus próprios interesses, percebam que um vai servir ao outro. E isso foi a forma de pensar de Cristo. Cristo, ele pensou em deixar tudo que tinha para vir e nos salvar, mas no fundo, o pensamento de Jesus era ser um pensamento de servo. Então, no casamento, se cada um tiver a mesma forma de pensar de Cristo, de ser servo, um vai servir o outro. Então, o princípio de Filipenses 2, 4 e 5 ajuda muito no casamento. O outro é Mateus 7, 12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Esse princípio é chamado de lei áurea. Se você deseja ser respeitado, respeite. Deseja ser amado, ame. Deseja ser perdoado, perdoe. Então, tudo aquilo que você deseja para si mesmo, faça ao outro. Num casamento, se você praticar este princípio, o casamento também funciona muito bem. Porque você não vai olhar os interesses somente os seus, mas do seu par. E você vai fazer a ele aquilo que você gostaria que ele fizesse por você. E você precisa, talvez, em alguns momentos, dar o primeiro passo para que isso aconteça. Se no casamento os dois tiverem a mesma forma de pensar, forem um na mesma forma de pensar, o casamento ele não vai viver círculos viciosos de brigas infindáveis, de falta de perdão, irritação, mas um círculo virtuoso de amor e de respeito, que é o que Paulo também vai ensinar aqui. Agora, se o importante é o casal entender que eles devem ser um, Paulo ele vai continuar dizendo aqui que existem papéis no casamento. E o casamento ele não vai funcionar bem se o marido não entender bem o seu papel e não exercê-lo, e a esposa da mesma forma. Então, o papel de cada um no casamento. O que Paulo vai dizer? Na parte 23 do capítulo 5, ele vai dizer: marido é o cabeça da mulher. Qual que é o papel do homem? Ser cabeça. Como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja é sujeita a Cristo, a igreja é o quê? Corpo. Assim como a igreja é sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Então, qual é o papel da mulher? Ser corpo. Vai entendendo o mistério. O papel do homem é ser cabeça. O papel da mulher é ser corpo. Quem é mais importante? A cabeça ou o corpo? É simples responder isso, amém? Tá na dúvida ainda? A cabeça? Quem acha que é a cabeça? Quem acha que é o corpo? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Você já viu um corpo por aí sem cabeça vivendo numa boa? Você já viu uma cabeça vivendo sem corpo? Quem já viu aquele desenho do Pica-Pau antigo? Você viu por aí uma cabeça? Eu sou antiga, viu? O corpo não pode viver a parte da cabeça. E uma cabeça não pode viver a parte de um corpo. Sendo assim, não existe maior importância na cabeça. E nem maior importância no corpo. Os dois são importantes e têm que funcionar juntos para que o corpo funcione. Então, quebrando aqui os paradigmas dos homens que acham que a cabeça é mais importante, ser cabeça é um papel, é uma função, mas isso não dá ao homem a maior importância na relação. Homem e mulher têm papéis diferentes, mas têm o mesmo grau de importância. Entendeu isso? Então, de forma literal, como um corpo não pode viver a parte da cabeça e a cabeça não pode viver a parte do corpo, assim é no casamento.
O homem não é melhor ou mais importante do que a mulher, e nem a mulher é mais importante do que o homem. Não existe maior valor em um ou outro. Ambos têm a mesma importância no casamento, mas as funções, essas sim são diferentes. E cada um tem que cumprir o seu papel, porque cada um vai prestar contas disso diante de Deus. Então a primeira coisa que você tem que entender, homem, eu não sou melhor que a minha mulher. Mulher, não queira ser melhor do que o marido. Vocês dois têm o mesmo grau de importância diante dos olhos de Deus. Então, solteiras, você está procurando um casamento perfeito? Olhe se o rapaz tem tendências machistas, porque se tiver, seu casamento vai ter problemas no início. Tem que ser segundo o olhar de Deus, e o olhar de Deus é este. O homem e a mulher têm para ele o mesmo grau de importância. Agora, a gente tem que entender os papéis, amém? Entenderam que então são papéis diferentes, mas com o mesmo grau de importância? Então agora a gente tem que entender qual que é o significado do papel. O que significa o homem ser o cabeça? O homem ser o cabeça significa que ele é o responsável pela relação. Ele é o líder na instituição do casamento. O homem é o guia. Ele é o cabeça. Cabeça guia, dá direção, amém? Esse é o papel do homem, a função do homem. No Éden, Deus criou o homem e a mulher, lembram lá, e deu a eles autoridade sobre os peixes do mar, sobre as criaturas viventes, e sobre toda criatura que se movesse sobre a terra. Deus deu aos dois domínio, mas deu ao homem a liderança no casamento. Essa função foi dada ao homem especificamente. Como que a gente sabe disso? Gênesis 3:9. Anota aí, depois você vai ler em casa na sua Bíblia. O homem pecou, a mulher pecou. Quem pecou primeiro? Quem comeu o fruto primeiro? Foi a mulher. Mas em Gênesis 3:9 vai dizer lá que Deus, ele chamou quem? O homem. Adão. Quem que pecou primeiro? Foi a mulher. Mas Deus chamou Adão e foi requerer dele o fato de ter comido do fruto. Você comeu do fruto que eu proibi? Então, a mulher pecou primeiro, mas Deus pediu contas para Adão. Adão, ele falhou na liderança dele. Falhou porque a Eva pecou e ao invés de ele se posicionar como um líder do casamento, ele foi pela influência negativa, porque era algo contrário à vontade de Deus. As mulheres, elas podem ser influência positiva para os seus maridos, mas naquele momento, Eva foi uma influência negativa. Ela influenciou seu marido a fazer algo contrário à vontade de Deus. Todos eles tiveram seu preço, mas foi Adão o chamado a se responsabilizar pelo insucesso. Então o homem, ele é chamado à liderança. Se você, marido, está exercendo ou não o teu papel de liderança, Deus vai te cobrar independente disso. Se você está exercendo, amém. Se você não está exercendo, você vai ser cobrado por isso. Se o casamento não está funcionando por falta de posicionamento de liderança do homem, ele vai ser cobrado disso. A responsabilidade de liderar é do homem. Homens entenderam isso? Amém. Nós vamos falar das mulheres, tá bom? Então não fiquem tão receosos. Então Deus vai cobrar ao homem os resultados da liderança do casamento. Como líder, quais são os papéis? O que o líder faz? Como é que o homem líder do casamento tem que se posicionar? O homem, ele tem que funcionar como guia, amém? Então, na cabeça tem olhos. Então, os olhos têm a responsabilidade de vigiar. O homem tem a responsabilidade de vigiar por sua família, de identificar os perigos, de conseguir olhar e discernir que tem alguma coisa errada e tomar as rédeas da situação. É ver o que o menino está vendo na televisão e falar, não pode ver isso. É papel do homem. É papel da mulher também? Sim, é papel da mulher. Fundamentalmente é do homem vigiar. Amém? O homem, ele deve ser o guia da sua família.
ele deve guiar as decisões finais da sua família. E ele deve ser guia espiritual. O que é definir coisas, ter a decisão final? O casal precisa definir algo. Tudo deve ser feito em conjunto, amém? Mas a decisão final é do homem. Ele é o líder. Isso não dá ao homem o direito de ser autoritário. Porque nós vamos entender um pouco melhor aqui o papel da liderança do homem. Mas ele é o responsável por tomar as decisões no seu lar. Ele que define onde a família vai morar. Ele que define as finanças do lar, como que vai gastar, como que não vai. A esposa pode até administrar tudo isso. Mas o homem tem que ter papel de liderança na sua casa. É dado ao homem esse papel de liderança. Amém, queridos? Então o homem, como olhos, ele tem responsabilidade de vigiar por sua família. O homem também vai ser ouvido. Ele tem a responsabilidade de buscar ouvir a voz de Deus. Como ele vai guiar a sua família? Como ele vai tomar as melhores decisões? Porque a esposa vai esperar, como liderança, que o marido tome as melhores decisões. Se ele não tem discernimento da vontade de Deus, da voz de Deus. Então o homem é olhos, mas ele também tem que ser fundamentalmente ouvidos. E ouvir a direção de Deus. Eu não estou falando que você tem que ouvir audivelmente, mas você tem que buscar a direção de Deus para que possa liderar e guiar a sua família de uma forma correta. Os homens são chamados para colocar a sua família no centro da vontade de Deus, amém? Eles poderão tomar boas decisões se estiverem na direção de Deus. Talvez você é um marido e esteja buscando fogo, poder. Mas se você não tiver direção, você não vai conseguir usar esse fogo, esse poder da forma correta. Então, primariamente, o marido deve buscar ter a direção de Deus. Ouvidos para ouvir a voz do Espírito. A direção de Deus para sua família. O homem também é boca. Ele tem a responsabilidade de alimentar a sua família. Não só do alimento físico, mas do alimento espiritual. Como guia espiritual, ele é o responsável por trazer o alimento espiritual para o seu lar, para sua esposa e para os seus filhos. Maridos são chamados para serem pastores nos seus lares. Talvez você pense, não, mas eu não tenho chamado de pastor, que é isso, missionária? Eu repreendo isso, eu amarro. Mas entenda que a igreja começa onde? A igreja começa onde? A igreja começa em casa. Então, se o seu lar é um lar que tem marido e mulher, então o marido é responsável por pastorear. Então, querido, se você casou, entenda que você tem um chamado pastoral na sua casa. Você pode não ser ungido a pastor, não exercer isso na igreja, mas na sua igreja, que é a sua casa, você tem a responsabilidade de ser o guia espiritual. Agora, como ser guia espiritual, levar alimento, se ele não se alimenta? Então, este homem tem que ser um homem que busque o conhecimento da palavra de Deus, por ouvir, por ler. Ele deve conhecer, para que ele possa levar algo para sua família. É responsabilidade do homem fazer funcionar os cultos domésticos, e que não tem que ser uma vez a cada um ano, todos os dias. Os puritanos faziam cultos domésticos todos os dias, todos os dias. O homem é o responsável por fazer isso. A esposa pode trazer uma palavra? Claro que pode, mas de quem é a responsabilidade e liderança? Do homem. Se o culto doméstico não está acontecendo, homens, tomem a liderança. Tem que funcionar. Tem que acontecer. Mas vocês devem ser homens bíblicos, que busquem a palavra do Senhor. Sabe, comam e depois preparem uma marmita para levar para a família. Sabe aquela coisa que você leu de manhã? Pode ser uma palavra simples. Talvez você pense, não, mas eu não tenho habilidade para pregar. Mas a gente não está falando disso, eu não estou falando de pregação. Eu estou falando de alimentar.
daquilo que você é alimentado em Deus. Então, se você não se alimenta em Deus, você não vai ter o que levar para sua família. E é responsabilidade do homem, você não pode se isentar deste papel. Se você está cansado, não tem tempo, eu te oriento a dar um jeito. Porque é a tua responsabilidade fazer isso. Mas eu tenho vergonha, eu sou tímido. Ore e busque direção de Deus, porque você tem que fazer isso. Você tem que reunir a sua família, você tem que orar pelos seus filhos, orar pela sua esposa, e você deve ministrar a palavra a eles. Você é guia espiritual, foi chamado para isso. Então, moças que estão buscando rapazes para casar, busquem homens bíblicos, que gostem de Bíblia. Porque se não gostar de Bíblia, não vai amar a Deus. E se não amar a Deus, não vai amar a vocês, queridas, da forma que vocês devem ser amadas. As moças têm a ilusão de encontrar príncipes. Podem encontrar príncipes, porque nós somos príncipes e princesas no reino de Deus. Então busque alguém do reino, um príncipe do reino, bíblico, que ame a Bíblia, que possa te alimentar. E o alimento principal é o espiritual. Amém? Então, homem é olho, homem é ouvido, homem é boca. Ele é guia. Ele tem esse papel de guiar a sua família. O homem deve liderar como Cristo lidera a igreja. Ele deve liderar o seu lar como Cristo lidera a igreja. Amém? O homem, ele também tem um papel sacrificial. A liderança do homem não é uma liderança por autoritarismo. Eu sou o homem, eu sou o líder, eu sou o cabeça. Não é isso. Ele lidera pelo exemplo de quem? De Cristo. Qual foi o exemplo que Cristo nos deixou? De liderança servidora. Cristo foi um líder servidor, por exemplo. Ele é líder da igreja. Mas ele lidera a igreja como? Servindo a igreja. Jesus lidera a igreja como? Alimentando a igreja. Jesus lidera a igreja como? Amando a igreja. Se doando para a igreja. Agora pensa na tua relação pessoal com Jesus. Aquilo que você recebe ou espera receber dele. É dessa forma, marido, que você deve liderar a sua casa. O mesmo amor, a mesma compaixão, a mesma misericórdia, o mesmo cuidado que Cristo tem com a igreja, é o que você deve demonstrar dentro da sua casa. Não funciona, querido, marido orando num quarto, a esposa na sala e viver dessa forma. Não funciona. Isso funciona individualmente, é bom, mas tem que ter um momento a dois. Não pode ser egoísta. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Esposas. Aleluia, elas gostaram disso. Isso é bom. Isso é bom. Às vezes os maridos estão tão preocupados, tão sobrecarregados, né? Buscam ao Senhor em alguns momentos, mas não tem viva essa percepção de que devem liderar os seus lares como Cristo lidera a igreja. Então, se você está cansado nas tuas forças, desanimado, ou até um pouco sem orientação, olhe para Cristo, para o exemplo de liderança de Cristo. Cristo, ele é sensível às dores e às necessidades da igreja. Cristo faz tudo pela igreja. Cristo nunca desiste da igreja. Cristo é apaixonado pela igreja. Ele lidera a igreja com força, mas com amor. É essa liderança que esse marido tem que exercer. É disso que Paulo estava falando. Maridos, vocês são cabeça, como Cristo é o cabeça da igreja. Então, marido, você tem que se espelhar em Jesus. Você não tem que se espelhar no seu pai. Se for um pai bom, amém. É que a maioria de nós não tem muitos bons exemplos, né, de pais ou mães, enfim, para seguir, pessoas que realmente foram piedosas na presença de Deus. Se você tem um exemplo de pessoas piedosas que andaram na presença de Deus, amém. Mas se não,
teu exemplo é Cristo, amém? Porque isso não falha. Se você quer fazer uma autoavaliação, olhe para Cristo. Então a liderança do homem tem que ser sacrificial. Em Efésios 5:25 vai dizer: vós maridos amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. E aí ele vai dizer: da mesma forma os maridos devem amar as suas mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Perceba aqui, queridos maridos. O marido ama ou deve amar a esposa como seu próprio corpo. A gente falou aqui no início que a função do homem é ser cabeça e a da mulher é ser corpo. Se o marido ama a mulher, ama o corpo, ele está amando a si mesmo. Quer viver feliz? Faça sua esposa feliz. Quando você ama a sua esposa, você ama a si mesmo. Você não maltrata o seu corpo, você cuida dele e alimenta. Então, da mesma forma, o marido cuida e alimenta a sua esposa. Ele alimenta como? Sendo o guia espiritual, sendo o incentivador, semeando nela palavras de afirmação, sendo o grande incentivador na vida dessa mulher, sendo aquele que vai jogá-la para cima, fazê-la buscar a face de Cristo, vai ser o incentivador do ministério dela, vai ser o maior incentivador do relacionamento dela com Cristo. O marido que age segundo a liderança de Cristo, ele jamais vai impedir a sua esposa de se relacionar com Cristo. Ele jamais vai embarrear que ela flua naquilo que Cristo deu a ela. Mas ele vai ser o grande incentivador na vida dessa mulher. Ele vai amá-la como ama o seu próprio corpo. A esposa é o corpo, então ele ama o corpo. A esposa como ama a si mesmo. Vocês estão entendendo isso? É amor incondicional. É amor sacrificial. É amor com renúncia. O mesmo sentimento que Cristo teve pela igreja e tem, de ser servo. Essa liderança ela vai ser cheia de amor. E o marido vai conduzir a sua esposa e os seus filhos a cumprir os propósitos de Deus. O marido tem essa função, de colocar a sua família no centro da vontade de Deus. De orar pela sua esposa, orar pelos seus filhos, conduzi-los ao centro da vontade de Deus. Se você se casou, você é um marido, você tem da parte de Deus essa missão. É um encargo, é dado a todos os maridos, não é só para alguns. Para o teu casamento funcionar, você precisa aceitar isso e começar a se mover dentro dessa visão, que é a visão de Deus, não é a visão do homem. Amém, queridos? Ele ama a esposa como ama seu próprio corpo. Então ele cuida da esposa, pois ela é o corpo. E como seu corpo, ele a alimenta e cuida dela como Cristo faz com a igreja. Amém? Então vocês entenderam, maridos? O papel do marido, então, qual é? Ser líder no casamento. Esse é o papel do marido. Agora, o que significa a mulher ser corpo? O marido é cabeça, então ele é o líder. A mulher tem a função de ser corpo. Qual que é o significado da mulher ser corpo? Lá em Efésios 5:22 nós lemos que as mulheres vão se sujeitar aos maridos, porque o marido é o cabeça, como também Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo. Então a mulher vai ser sujeita ao marido como a igreja é sujeita a Cristo. Então isso significa dizer que o marido é o cabeça, ele vai dar a direção, amém? E a mulher como corpo vai corresponder à liderança do marido.
Ele vai corresponder a essa liderança e vai exercer um papel de edificação no lar. O marido lidera, ele traz o alimento, ele traz a visão, ele dá o caminho. A mulher, como corpo, ela vai se mover no sentido de responder essa liderança que é guiada por Deus e vai então edificar a sua casa, vai construir e multiplicar em cima daquilo que ela tem recebido dessa liderança. Provérbios 14:1 vai dizer: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. Então uma esposa também tem o poder de destruir um lar. Ela tem poder para edificar e tem poder para destruir. Não adianta uma cabeça genial sem um corpo ativo. O casamento não vai funcionar se o homem for um líder perfeito, mas a mulher não corresponder à liderança do homem. Entenderam, mulheres? O homem tem o papel de guiar e dar a direção. A mulher constrói a partir dessa direção. Amém? É assim que tem que funcionar o casamento, segundo o olhar de Deus. A diferença básica entre homens e mulheres é a capacidade que a mulher tem de gerar. É isso que diferencia o homem da mulher. A capacidade que a mulher tem de gerar. O homem, então, ele coloca semente. Mas quem gera, quem multiplica é a mulher. Então, homens, semeiem palavras de afirmação. Semeiem o que é bom. E você vai ver essa mulher fazer assim, ó. Ela vai ser edificadora. Ela vai ser a sua melhor amiga, a sua melhor ajudadora. Você tem este papel de semear. E ela vai multiplicar o que você coloca na vida dela. Coloca um projeto na mão de uma mulher. Ela faz acontecer. Na maioria das vezes é assim que funciona. Então a mulher tem esse papel de multiplicar, de edificar, de construir em cima daquela visão que foi dada pelo líder. Essa é a sujeição da mulher. Amém, queridas? Vocês entenderam isso? Só que para a mulher multiplicar, edificar e fazer e acontecer, o homem tem que estar fazendo o papel dele, amém? Entenderam por que tem que ser um negócio coordenado? O homem tem que dar direção, porque senão a mulher fica sem direção e o que ela constrói em cima disso? Então o casamento fica capenga. Aí fica cada um pro seu lado. Mas já aprendemos que o casamento é, vocês dois são agora um. Amém. Agora, a mulher ela tem um papel de sujeição, amém? Como nós lemos. Assim como a igreja se sujeita e obedece a Cristo em amor. Então a mulher ela tem que ser submissa ao marido como se deve ser submissa ao Senhor. Quando você olha para você, mulher, e você olha para a tua relação com Cristo, você sabe que você tem que ser submissa a Cristo, amém? Por amor, porque Ele é Senhor. Da mesma forma, mulheres sejam sujeitas aos maridos, em amor, respeitando a liderança do marido. Se a mulher não respeita a liderança desse marido, não queira você, querida, ter um relacionamento profundo com Cristo. Não vai ser possível. Eu tenho certeza que você que está ligado no que eu estou falando, que você que é casado, que de repente não está vivendo esse manto ainda, você começar a se esforçar nisso, você vai ver o teu relacionamento com Deus se aprofundar pelo cumprimento do teu papel dentro do casamento. A mulher, ela deve ser submissa ao marido como ao Senhor. Isso significa que as mulheres, elas são subservientes? Ou elas são passivas, elas não podem ter nenhuma iniciativa? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Mas com base em que vocês acham isso? Não só no feminismo, né? A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 31, as qualidades da mulher virtuosa. Essa mulher não é uma mulher passiva, que não faz nada, que fica esperando o marido fazer tudo. Não é isso. Ser submissa não é ser passiva. Ser submissa é respeitar a autoridade e a liderança do marido. Mas essa mulher é uma mulher ativa.
Provérbios 31 vai nos revelar que essa mulher é ativa, cheia de força, trabalha, negocia, faz muitas coisas pela sua família, e o seu marido é respeitado à porta da cidade por causa da conduta dela. Essa mulher é a mulher que todo homem queria casar, entendeu? Então, solteiros, passem lá em Provérbios 31, e quando vocês buscarem uma esposa, busquem uma moça que tenha sido criada para exercer o papel de uma boa esposa. Você vai encontrar isso dentro do lar da família cristã. No versículo 10 do capítulo 31 vai dizer que a esposa fiel e dedicada é como um tesouro, mais valioso do que ouro e do que pedras preciosas. No 25 vai dizer que suas grandes virtudes são a energia e a honra. No 26 vai dizer que ela fala com sabedoria e ensina com amor, cuida bem da sua casa e não dá lugar à preguiça. Vai dizer também no 30 que o segredo dessa mulher não é a sua beleza, mas o temor do Senhor. Então, a mulher submissa, ela só consegue ser submissa porque ela teme ao Senhor. Se ela teme ao Senhor, ela vai então reverenciar seu marido por amor ao Senhor. Vocês entenderam isso, queridas? A esposa submissa, ela é ativa, ela governa a sua casa. Não fica esperando que o marido vai te dizer o que você tem que arrumar na sua casa. Não, isso é teu papel, querida. Isso é teu papel. A esposa recebeu o governo do lar para cuidar das coisas do seu lar. Dona de casa. Já pararam para pensar nessa expressão? Dona de casa? As pessoas acham que a expressão dona de casa é uma expressão que minimiza. Ah, você faz o quê? Sou dona de casa. Ah, tá. Não. Ser dona de casa tem honra. Dona de casa, ela tem o governo do lar. Ela faz o lar funcionar. A esposa tem que fazer um lar funcionar. Os filhos, alimentação. A esposa, a mulher perfeita ou virtuosa de Provérbios 31, diz lá que ela cuida do alimento, ela cuida das roupas. O inverno vem, ela não tem problema com o inverno, porque já tem roupa quente para sua família. Ela é uma mulher ativa, ela se move. Então, ser submissa não é ser passiva. Ser submissa não é ser subserviente, escrava. Não é isso. É ser uma mulher que reconhece a liderança do seu marido, porque ela reconhece que essa liderança foi dada por Deus. Este é o papel do homem, ser líder. Este é o papel da mulher, ser multiplicadora, ser submissa, pegar aquilo que o marido dá e edificar a sua casa. São papéis diferentes, mas têm a mesma importância. Se o homem não fizer bem o papel dele, a mulher terá dificuldade de fazer bem o seu papel. Se a mulher não fizer o papel dela de ser submissa, o homem também terá dificuldade de fazer o seu. Porque não há nada pior do que uma mulher insubmissa. Uma mulher murmuradora. Uma mulher que não consegue enxergar no seu marido a liderança que foi dada por Deus. Então ela coloca obstáculos em tudo. Ela não deixa ele ser a palavra final. A mulher sábia que edifica o lar, ela vai usar de todo o seu jeito, da sabedoria no falar, para, obviamente, se houver uma situação que ela consegue enxergar que há problemas, trazer isso com sabedoria ao seu marido, colocando para ele coisas que talvez ele não esteja conseguindo ver. Ela é ajudadora, mas a decisão final é de quem? É de quem, queridas? Do marido. Então deixem os seus maridos serem maridos, porque é bom ser esposa, só esposa. Amém, queridas? Cada um tem que cumprir o seu papel, porque esse papel foi designado por Deus. A mulher que teme ao Senhor Jesus entenderá seu papel de cooperadora de seu marido e o respeitará como quem faz isso por Cristo. Então, se você não tem respeitado a liderança do seu marido, querida, volte, se arrependa e faça isso como quem faz por Cristo.
Nós estamos falando aqui de casamentos cristãos, amém? Talvez a sua situação seja diferente. Talvez o seu marido não seja um marido cristão. Você deve aplicar os mesmos princípios e outros adicionais a este, como amar os seus inimigos, orar por aqueles que te aborrecem. E essas coisas, elas acontecem no casamento. Às vezes, o que é o inimigo? Às vezes a pessoa pensa que o inimigo é o inimigo. Não, é o adversário. Muitas vezes num casamento, o marido e a mulher se colocam em posições de adversários. E não deve ser assim. Mas basicamente, a ministração de hoje, ela quer atingir os casamentos deste lugar, os que estão debaixo da bênção do Senhor, para que você consiga de alguma forma enxergar mais claramente o seu papel, amém? Qual que é o desafio da mulher, então, uma vez que o homem recebeu o papel de liderança? É respeitar a liderança do marido. Porque as mulheres têm muitas vezes a tentação de tomar a frente e elas exercerem a liderança. Então, é necessário um alinhamento. A mulher não pode ser líder no casamento. Eita Deus. Aleluia, Deus. Não pode. Então a mulher tem que pensar: eu tenho um relacionamento de submissão e respeito com meu marido, como quem o faz por amar ao Senhor. Agora, e se esse marido não exerce a liderança dele? Você deve estar pensando aí. Chega nesse ponto, por favor, missionário, porque meu marido também não está exercendo o papel dele. Então, nesse caso, eu posso tomar a frente? Não. Você não pode tomar a frente. A esposa, ela é a ajudadora do marido. Ela deve ajudar e incentivar o seu marido a exercer o papel dele, mas não deve tomar o papel do marido de liderança. Ela deve ajudar esse homem a chegar naquele papel que Deus determinou para ele como líder do lar, mas ela não pode exercer essa função. A esposa, ela tem a função, queridos, de completar o marido. A mulher, ela foi criada não para ser subjugada, como eu já falei, mas para completar o que faltava ao homem. O que eu quero dizer é que o marido sem a esposa é incompleto. Vocês concordam com isso? E eu vou te dizer, biblicamente, o porquê que eu estou dizendo isso. Gênesis 2:18. O Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude e o complete. Então, o marido sozinho não é bom o suficiente. Ele precisa da esposa para completá-lo. Então, mulheres, vocês têm o papel de completar os seus maridos, de ser uma ajudadora compatível. Em outras versões fala como se fosse a sua outra metade. Então isso que é um corpo, vocês entenderam? O que é outra metade? Cabeça, corpo. A mulher e o homem são um. A mulher tem que completar o seu marido. E o homem tem que entender que isso é chamado da mulher. Muitas vezes é a mulher que vai dizer coisas ao marido que vai completá-lo. A mulher vai trazer uma visão, e a mulher tem essa coisa da visão. O homem às vezes tem uma única visão, a mulher consegue ter uma visão periférica de um montão de coisas, e ela traz isso ao homem com respeito. Então ela completa. Ela não faz isso sem reverência. Ela não faz isso com autoritarismo, querendo tomar a liderança do marido. Não, ela completa, ela ajuda. Ela eleva este homem à liderança que ele precisa exercer. Amém, queridos? Vocês estão entendendo isso? No meu relacionamento, eu fui casada por 13 anos com o apóstolo Rogério. E muitas vezes nós vivemos isso. No meu relacionamento, inclusive, quem trabalhava era eu, e ele servia ao Senhor. Mas não é porque eu trabalhava que eu determinava as coisas na minha casa. Nós tivemos que aprender.
A mulher pode ser ativa, fazer muitas coisas, mas ainda assim ela é submissa à liderança do seu marido, então eles decidem juntos o que farão. Ela não toma conta do seu dinheiro sozinha. O homem que exerce liderança, ele eleva essa mulher. Ele leva essa mulher e os seus filhos para o centro da vontade de Deus. Ele lidera, ele é o guia espiritual. Ele tem a responsabilidade de trazer a visão do Senhor. Isso significa que a mulher não deve fazer isso, não deve buscar isso, não deve orientar os seus filhos? Claro que sim, ela é edificadora, mas fundamentalmente isso é um papel do homem. Se o homem não está fazendo isso, a mulher vai deixar de orientar os filhos? Não, ela vai orientá-los, mas é papel do homem, e a mulher deve, com sabedoria, chegar neste líder e ajudá-lo a exercer a sua liderança. Eu vou contar para vocês uma experiência particular. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande de fazer cultos em família. Muito grande mesmo. Porque eu trabalhava fora, eu só tem 2 anos que eu sou dedicada à obra do Senhor. Mas antes disso eu trabalhava fora. E o meu marido trabalhava para o Senhor. Então eu trabalhava durante o dia e à noite ele saía para fazer as visitas, para fazer os cultos, para fazer as orações. E era difícil, a gente não conseguia muitas vezes ter horário, se encontrar. Era um desafio fazer os cultos em família. Então nós buscamos a direção do Senhor, porque fica incompleto, precisa acontecer. E nós começamos a discutir esses assuntos em família. E primeiro nós estabelecemos que ia fazer uma vez por semana, e a gente viu que isso também não funciona, porque uma vez por semana é igual você comer uma vez por semana. Quem come uma vez por semana? Ninguém, né? Você come quando? Todo dia. Então era necessário fazer todos os dias. E a gente começou a se esforçar para isso, e houve o tempo em que o Senhor, então, ele já havia preparado, e eu saí do trabalho, e comecei a ficar em casa, e nós determinamos que iríamos fazer todos os dias. Mas, às vezes, o meu marido estava cansado, porque ele saía e fazia as vigílias, e fazia os cultos, muitas vezes chegava nas madrugadas em casa. Qual era o meu papel? Não desistir. Porque a mulher, ela não pode falar, porque ele não está fazendo, então tá bom, então eu entrego para Deus. Não, não é isso que a mulher sábia faz, amém? Ela é edificadora, ela é complemento. Então, conversei com meu esposo, amor, nós precisamos fazer o culto, vamos lá. Vamos fazer que horas? Qual que é o melhor horário? Ah, de manhã. E às vezes acontecia dele estar cansado. E um dia, para não desistir, para não abrir mão, mas também para, de alguma forma, permitir que Deus tocasse nele, porque ele tinha que liderar aquilo. Eu lembro, a Melissa era pequenininha, Miguel era um bebê ainda. E a gente foi lá, eu falei, chama o pai, vamos fazer o culto da família. Era de manhã, a gente tinha combinado que ia ser de manhã, e ele estava cansado. A Melissa foi lá e nada de acordar. Falei, queridos, vamos nos sentar. Vamos começando o culto. E vamos começando o culto. O papai vai vir. E eu sei que o Espírito Santo foi lá e constrangeu ele. Nós estávamos sentados, adorando, cantando a harpa, como normalmente fazíamos. Daqui a pouco ele veio, tomou o lugar dele. Eu sentava no sofá com as crianças, ele sentava numa cadeira à frente. Já tinha deixado preparada a cadeira dele. Ele veio, se assentou e continuou o culto. E eu não precisei dizer nada. Então a esposa pode ajudar este marido a assumir o seu papel sem ofendê-lo. Entenderam? Complementem os seus maridos, mas não os ofenda. Ajudem os seus maridos. Sejam compatíveis a eles, mas não ofendam a liderança. Então o papel da mulher é de respeitar. Talvez esse marido não entendeu ainda, ou ele não conseguiu ainda se enquadrar naquilo que ele precisa fazer. Eu contei um exemplo, meu marido fazia outras coisas muito bem, essa parte ele não estava conseguindo. Então, o Senhor me deu a graça de ajudá-lo como edificadora. E depois desse dia, nunca mais nós precisamos discutir esse assunto. E nós tivemos então uma coisa que se consolidou na nossa casa. Queridos, eu vou dizer para vocês que fazer os cultos no lar
foi o que me firmou, a mim e os meus filhos, no único coração, quando nós tivemos que nos despedir dele. Nós já estávamos firmados todos os dias, e o culto na nossa casa nunca parou, mesmo ele não estando mais. A mulher só pode assumir o papel de liderança quando o seu marido não está presente. A mulher só pode assumir o papel de liderança no seu lar quando o seu marido ou não está presente porque viajou. Então ela assume um culto no lar, ela assume uma coisa que o marido faria, mas fora isso não. Ou quando ele parte para o Senhor, então ela assume. Hoje eu faço o papel de mãe e pai dos meus filhos. Não é escolha minha, mas é o que eu faço hoje. Mas não era assim que eu fazia antes. Amém, queridas? A esposa tem que entender que ela deve cumprir o seu papel de ser compatível, ajudadora excelente. Porque ser metade é funcionar perfeitamente. Então esse marido, ele tem que se sentir completo por você. Você então recebe uma liderança que vem de Deus e você responde a essa liderança com respeito. Esse é o papel da mulher. Amém, queridas? Por que não pode haver inversão dos papéis? Eu disse que não pode. Agora eu quero te explicar por que não pode. Você tem que pôr isso na sua cabeça e entender isso. Por que não pode? Porque não se trata de vocês. Não se trata de você, mulher, não se trata de você, marido. Se trata de Cristo. Por isso que não pode. Efésios 5:32, Paulo vai dizer: este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Opa! O cara estava falando de marido, de mulher, o marido é o cabeça, a esposa é tal, mas num determinado momento ele fala: eu estou falando de Cristo e da igreja. Então, o casamento funcionar assim, o homem ser o cabeça, ser o líder, a mulher ser corpo, ser submissa, não quer refletir eles, mas sim Cristo. Então não pode haver inversão de papéis, porque tem a ver com Cristo e não com vocês. Vocês entenderam isso? O casamento foi feito para refletir Cristo e a igreja. Não funciona. O casamento não vai funcionar se o homem não se posicionar como um líder, servo semelhante a Cristo. E não vai funcionar se a esposa não se sujeitar como a igreja se sujeita a Cristo. Não vai funcionar. Porque o casamento foi feito para refletir a glória de Cristo. Foi feito para refletir o relacionamento de Cristo com a igreja. Então por isso que não pode ter inversão de papéis. Não se trata dele ou dela, mas se trata de Cristo. O casamento foi feito para refletir a glória de Cristo e a imagem de Deus. Lembram que eu comecei falando que casamento, depois que o homem casa com a mulher, são um? Isso reflete a imagem de Deus. Quando Deus determina que o casal seja somente um, ele espelha o mesmo tipo de relação existente entre Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são três pessoas distintas, mas são perfeitamente um. Então, quando Deus estabelece o casamento, Ele faz o casamento refletir aquilo que Ele é em relacionamento Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são um. Então, por isso Ele diz: o homem deixará pai e mãe, e vocês serão uma só carne, refletindo a minha glória. Então o casamento não tem a ver conosco, o casamento tem a ver com Deus. O casamento tem que refletir a glória de Cristo, tem que refletir o Deus que é três em um. Isso é o mistério de ser um. Então quando diz vocês são uma só carne, tem que refletir isso. Será que o meu casamento está refletindo a imagem de Deus? A perfeita unidade que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo? Eles são um, pensam da mesma forma. São três pessoas, mas pensam da mesma forma. Será que você, casal, que são duas pessoas distintas, com personalidades e emoções diferentes, conseguem ser um em pensamento, assim como Deus é?
Então o casamento, ele foi feito para glorificar a Deus. Por isso não pode ter inversão de papel. Por isso a mulher não pode ser líder. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem. Então, aqui ele não é o pai fazendo, não é o filho fazendo, não é o espírito fazendo, mas os três, um fazendo. E ele diz, e Deus fez, homem e mulher. Então o casamento não é mais ele ou ela, e sim nós. Amém? Casamento não é mais ele e ela, mas é nós. Vocês entenderam isso, queridos? Esse é o mistério de ser um. Ser como Deus é um. Ser um como Cristo e a igreja são um. Cristo e a igreja são um. O que Jesus Cristo vai falar em João? Que ele nos chama para ser um com ele. Assim é o relacionamento da igreja com Cristo. O Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo, eles são um. Por isso, o homem e a mulher precisam ajustar a sua forma de pensar e a forma de ver o seu cônjuge. Maridos, como devem se comportar em relação às suas esposas? Devem olhar para Cristo, o noivo divino, em seu relacionamento com a igreja. Então, ame-a. Faça sacrifícios por ela, ouça as suas preocupações, cuide dela, seja sensível às suas necessidades, dores, assim como Cristo faz pela igreja, que é o seu corpo. Cristo faz isso pela igreja porque a igreja, para ele, é o seu próprio corpo, então ele alimenta e cuida dela. Então o marido que ama a sua esposa, ama a si mesmo, pois a sua esposa é o seu próprio corpo, é a sua metade. Como as esposas devem se comportar em relação aos seus maridos? As esposas devem olhar para a noiva escolhida, a igreja, em seu relacionamento com Cristo. Então, respeite seu marido, reconheça a sua qualidade de chefe da família, respondendo à sua liderança. Ouça-o. Assim como você deseja ouvir Cristo, se esforce em ouvir Cristo, ouça o seu marido. Esteja unida a ele em propósito e em vontade. Respeite as suas decisões. Ajude-o de verdade, o completando e o ajudando a cumprir o seu propósito diante de Deus. Nenhum marido ou esposa consegue fazer isso simplesmente pela própria vontade. Amém, queridos? Mas nós podemos fazer isso pela graça. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, vai dizer que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazer boas obras. Então, se pela graça nós somos salvos, se pela graça nós somos feitos de novo em Cristo para boas obras, teu casamento também está debaixo dessa graça. Então, pela graça você pode ser um marido segundo o coração de Deus. Pela graça você pode ser uma esposa segundo o coração de Deus. E Paulo vai terminar essa mensagem dizendo no versículo 33, portanto, então, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Esse é o fundamento para o casamento, é a lei para o casamento. Amor e respeito. O homem ama, a mulher respeita. O homem fundamentalmente precisa de respeito. Se você critica esse marido, se você não consegue enxergar a qualidade dele como um chefe da família, se você não consegue enxergar o esforço do seu marido, com certeza você, ao invés de elevá-lo, você vai jogar esse cara para baixo. Porque os homens, eles são movidos pelo seu respeito. E as mulheres são movidas pelo amor. Então, quando Paulo vai ensinar isso, ele está ensinando aqui o segredo de um casamento bem-sucedido. Aprenda qual que é o teu papel. E exerça esse papel da melhor forma possível. Olhe para o exemplo, então, de Cristo. Porque o casamento foi inspirado por Deus. Nasceu no coração dele. E como nasceu no coração dele, então ele refletiu aquilo que mais ele ama. A igreja. Sim ou não?
Então ele decidiu fazer o casamento como é o relacionamento dele com a igreja. O que ele fez pela igreja, o que ele já tinha intencionado fazer por nós. Então assim ele idealizou o casamento. Então se você quer que o seu casamento glorifique a Deus, obedeça. Obedeça aquilo que a Bíblia diz, o teu papel, a tua função. Vocês que são solteiros, casem certo. Não casem por aparências. Os meninos buscam meninas bonitas, mas nós já vimos que a esposa que é virtuosa, a sua melhor qualidade não é a sua formosura, mas sim o temor do Senhor. Um marido vai ser um bom marido se ele for um bom filho, você sabia disso? Então, meninas que estão buscando alguém para casar, olhe para esse jovem. Veja se ele é um jovem responsável, se ajuda a sua família, se respeita pai e mãe, se ele teme ao Senhor. Um homem que não ama a Deus jamais vai conseguir amar uma mulher como ela merece. Uma mulher que não ama a Deus jamais conseguirá respeitar este marido como quem respeita Cristo. O fundamental é Cristo aqui. Se trata de Cristo. Então você deve parametrizar o teu casamento pelo relacionamento de Cristo com a igreja. O casamento tem que refletir isso. Se ele não reflete isso, então ele não está glorificando a Deus. E talvez por isso o teu relacionamento com Deus não tenha se aprofundado. Porque à medida que você se casou, você fez uma aliança, você assumiu um compromisso. Conhecendo ou não o teu papel, você assumiu um compromisso. O meu papel hoje aqui pelo Espírito Santo é te esclarecer o teu papel agora. Para que você tenha um casamento feliz e bem sucedido. Para que vocês consigam ajustar as coisas. É trabalho dos dois. Então, maridos, liderem. Sirvam. Alimentem as suas famílias. E esposas, respeitem essa liderança. Às vezes o marido quer fazer, a esposa, não, agora não, estou cansada. Não, agora não dá, estou lavando a louça. Sejam sábias. Se o marido está com dificuldade em alguma área, seja sábia. A igreja faz o quê? Ela se submete à liderança de Jesus. Quando ela tem dores, ela confessa para Jesus. Quando ela tem necessidades, ela fala com Jesus. E Jesus sempre responde. É assim que tem que funcionar um casamento. Maridos, ouçam as suas esposas. Estejam atentos às necessidades delas. Esposas, falem com todo respeito. Porque ninguém entra na presença de Jesus inquirindo Jesus. Ninguém entra na presença de Jesus desrespeitando Jesus. É verdade ou não? Você entra com respeito. Então é essa relação que você tem que ter com seu marido. Quer dizer algo a ele? Diga-o com todo respeito. Então o que tem que nortear os casamentos cristãos é o que Paulo diz no versículo 33. Maridos, amem a mulher como a si mesmos. Mulher, trate o marido com todo respeito. Isso tem que ser tábua escrita na parede da casa de cada um daqueles que são casados, para que não se esqueçam. Se vocês fizerem isso, os filhos, eles crescerão num lar saudável, que reflete a glória de Deus. Tem que estar equilibrado, e esse equilíbrio é Cristo no centro do casamento. Cristo tem que estar no centro da sua casa. E isso traz o equilíbrio. Então o marido cumpre o seu papel, esposa cumpre o seu papel, e depois vem quem? Os filhos. Nós não vamos entrar aqui na particularidade dos filhos mais profundamente, mas os filhos, eles recebem toda a consequência do casamento. Seja um casamento dirigido pelo que foi idealizado por Deus, então ele vai receber as consequências de algo que está sendo feito debaixo da vontade de Deus. Ou não. Se um casamento não é liderado da forma que foi explicado aqui, o homem fazendo o seu papel, a esposa fazendo o seu papel, vai haver problema em relação aos filhos. Eles de alguma forma viverão algum tipo de desajuste. Então, casais, não se trata de vocês somente. Se trata de Cristo.
E o que vocês fizerem para honrar a Deus, para cumprir aquilo que é a vontade de Deus, vai refletir nos filhos de vocês, nos nossos filhos. Tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer vai refletir nos nossos filhos. Então, se você quer deixar um legado, se você quer deixar uma geração apaixonada, talvez você não tenha crescido num lar sobre esses princípios, mas você faz agora a diferença, amém? Não há maldição sobre nós. Nós fomos libertos, nós temos agora leis nesse reino espiritual para nos dirigir. Então existem leis no reino de Deus sobre o casamento que glorifica a Deus. Então agora você tem um caminho a trilhar. Faça isso, nunca é tarde. E naquilo que você percebe que está desajustado, ponha em ordem. Talvez isso vá exigir do casal conversas mais profundas. Vai exigir perdão. Sabe, querido, você pode estar casado há muitos anos e nunca ter conseguido ter uma conversa íntima com seu marido ou sua esposa. Sabe aquele casamento que só tem as conversas superficiais, consegue falar de tudo, de todos, menos do próprio casal? Tá ruim. E às vezes o marido não vê essa necessidade. A esposa talvez veja, mas ela se envergonha de falar, porque o que ele vai pensar, o que ele vai dizer, e ela não tem liberdade. Não pode ser assim. Se o casamento ele é parecido com o relacionamento da igreja com Cristo, então essa esposa ela tem que ter a liberdade e saber que ela vai chegar diante desse marido que é um líder servo, vai poder colocar suas necessidades e dores, e ele, com amor, vai supri-la. Esse marido que rege essa família segundo a liderança de Cristo não vai se comportar de uma forma insensível. Os homens não são iguais às mulheres. Os homens têm outras necessidades. As mulheres têm necessidade de mais atenção, de diálogo, de conversa. Os homens não têm tanta necessidade assim. Mas nós não aprendemos no início que para ser um, e se você aplicar Filipenses, você vai colocar as necessidades do outro acima das suas. Então, se você não tem muita paciência para o diálogo, exercite-se nisso, porque isso agrada ao coração de Deus, marido. Seja sensível. Esposa, seja sensível também às necessidades do seu marido. As esposas às vezes são sempre muito cansadas por seus maridos. Atenda às necessidades do seu marido. A palavra vai dizer no Provérbios 31, sobre essa mulher virtuosa, que o coração do seu marido é entregue a ela. Uau! Essa mulher não só atende às necessidades da sua casa, mas ela tem um profundo relacionamento de intimidade com esse homem. Ela sabe o que ele pensa, ela sabe o que ele sente, ela pode ser conselheira dele também. Ela é ajudadora, por que não uma conselheira? Por que não ser boca de Deus na vida do seu marido? Será que as esposas conseguiram conquistar o coração dos seus maridos? Será que os maridos falam tudo para elas? Seus incômodos, suas preocupações, suas fraquezas. Os homens não são invencíveis, são homens. Certo, maridos? Estou dizendo alguma mentira? E às vezes os homens não têm essa liberdade. Porque às vezes a mulher é muito crítica. A mulher ela olha muito para si mesma também. Abandone o espírito crítico. Ajude-o a exercer o papel que foi dado a ele. Ajude-o a compreender coisas que talvez ele não compreenda. Seja a boca de Deus na vida deste marido. Se você fizer isso, você o ajudará a fazer o seu papel e você também será alimentada por ele. Casamento é vínculo de cumplicidade. Casamento é ser um.
Quando eu perdi o meu esposo, pensa na pessoa mais perdida do mundo. A sensação era realmente de como se eu tivesse sendo amputada, perdendo uma parte do meu corpo. É isso que é casamento. Eu sei que muitas vezes eu errei. Mas também muitas vezes, com a ajuda e a graça do Senhor, eu pude ser boca de Deus na vida do meu marido. Sabe, esposas, talvez o seu marido tenha sido chamado para fazer grandes coisas para o Senhor. O teu papel é ajudá-lo. Talvez ninguém vai ver o que você faz, mas Deus vê. Os grandes homens de Deus, normalmente, são casados com grandes mulheres de Deus. E são essas mulheres que muitas pessoas não veem os seus trabalhos dentro de casa como incentivadoras, como governadoras das coisas do seu lar. O marido não precisa ficar preocupado, ele é suprido por ela. Ninguém vê esse trabalho, mas Deus vê. Então, entendam uma coisa, não tem mais importante no casamento. Tem papel diferente. O galardão vai ser igual para aquele que cumpriu o seu papel. O galardão do homem ou da mulher é o mesmo. As funções é que são diferentes, mas eles têm a mesma importância. A mulher, ela deve completar o seu marido. E você, quando pensa nisso, você fala, mas eu, mulher, sou como a igreja? Eu sou o corpo como a igreja? Eu completo o meu marido como a igreja completa Cristo? A igreja completa Cristo? Será que isso é real? A igreja pode completar Cristo? A Bíblia vai dizer que sim. Cristo é posto como cabeça da igreja. Abra a tua Bíblia, amém? Eu não anotei isso aqui, mas eu quero que você pegue isso. Eu quero que você pegue isso, amém? Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Efésios capítulo 1, 22 e 23. Amém? Na versão da Bíblia Nova Transformadora vai dizer assim: Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas. Amém? Na Bíblia, Nova Tradução da Linguagem de hoje, no versículo 23 vai dizer: a igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Na versão NVI vai dizer que a igreja é o corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Queridos, a igreja é ela que tem a responsabilidade de mover aqui na terra o poder de Cristo, a glória de Cristo, aquilo que a cabeça dá. A igreja tem o papel de multiplicar. Então a igreja tem um papel fundamental para Cristo.
Cristo, embora seja soberano, Deus de todas as coisas, Ele mesmo se faz completo pela sua igreja. Cristo não faz nada sem a igreja. Cristo não faz nada sem contar os profetas. Cristo faz curas, libera poder para a igreja que se move. Cristo não desce para expulsar demônio nenhum. Ele deu autoridade à igreja. A igreja completa Cristo. A igreja que se move é um corpo ativo que multiplica aquilo que é dado pela cabeça, Cristo. Ela manifesta a glória de Cristo. Esposas, assim como a igreja completa Cristo, nós completamos, ou vocês completam os seus maridos. É essa que é a relação. Então, maridos, vocês precisam tanto das suas esposas quanto Cristo precisa da igreja. Isso é muito profundo, gente. Isso é muito profundo. Vai além da lei. Vai no coração de Deus. Jesus não se fez autossuficiente, você entende isso? Se a igreja completa Cristo e Ele completa tudo em todos, Ele não se faz autossuficiente. O maior desejo de Deus é que a sua igreja esteja com Ele. Ele deu a vida do seu Filho por isso, para que nós estivéssemos com Ele. A igreja completa Cristo. Ela é o corpo de Cristo. Vocês entenderam isso? Cristo e a igreja são um só. A igreja precisa de Cristo, Cristo precisa da igreja. Mas a função de ser líder é de Cristo. A função de prover é de Cristo. A função de alimentar é de Cristo. De guiar é de Cristo. E da igreja é de ser alimentada, de obedecer, de sujeitar, de multiplicar aquilo que é dado por Cristo, a visão que é dado pelo guia. Assim deve ser o casamento de cada um de vocês. Refletindo o que é Cristo e a igreja. Maridos, sejam como Cristo é para a igreja. Esposas, sejam como a igreja deve ser para Cristo. Porque uma igreja que não se move, uma igreja que não faz nada, ela não reflete a glória. Então, queridos, não se trata de nós, mas se trata de Cristo. Até o casamento. O casamento não foi só abençoado por Deus. Então vai além daquilo que a gente ouve nos casamentos, certo? Casamento é abençoado por Deus, amém. O casamento, ele não só é abençoado por Deus, mas ele foi criado para refletir a glória de Cristo e a imagem de Deus. Então faça do seu casamento algo que glorifique a Deus. Se você se esforçar para isso, você vai entrar em níveis muito mais profundos de relacionamento com Cristo. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Eu queria chamar os casados aqui à frente. Os que desejam renovar sua aliança, amém? Quero abençoar os casamentos. Aqueles que desejam viver debaixo dessa visão de Cristo, dessa visão bíblica, eu quero abençoá-los, amém? Quero chamá-los aqui à frente. Eu creio que isso é um desejo do coração de Deus, que vocês sejam fortes. Deus é Deus de família, amém? Nosso Deus é um Deus de relacionamentos. Ah, que é isso? Que vergonha é essa? O povo quer ser abençoado, fica bem longe. Vem mais para perto, povo. Todos os pombinhos casados aqui na frente. Fofinhos. Uns eu conheço mais, outros menos. Mas eu quero ter a oportunidade de abençoar. Nossa, quanto casal aqui.
Ah, tá faltando só metade, né? Tá bom. Eu abençoo uma metade, depois manda metade vir que eu abençoo o resto da metade. Tem bastante casal. Senhor, que bom. Quem mais? Vem metade do Nivaldo. Hã? Vem metade. Mãe da Jéssica. Vem. Eu sei que o seu caso, querida, é um daqueles que eu falei, né? Paciência. Ganhe seu marido pelo seu comportamento piedoso, pelas suas orações. Ore por isso também, amém? Mas nós já profetizamos aqui a salvação, a libertação, a restauração de todas as coisas na sua casa. Amém? Tem mais alguém na mesma situação que a irmã? Vamos orar primeiro por elas, amém? Porque o caso delas é um caso à parte. Vem cá, querida. Você também, querida. Casais com o poder e a autoridade que lhes foi dado por Cristo. Vamos orar por essas mulheres, pelo lar delas, amém? Para que os maridos delas também sejam companheiros que caminhem junto nessa visão, amém? Em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos aqui as tuas filhas, Senhor. Meu Deus, só o Senhor conhece as dificuldades que as tuas servas têm vivido, Senhor, nos seus lares. A dificuldade de viver um casamento compatível com a tua visão. O Senhor sabe como pode ser cruel, Senhor, um relacionamento quando um homem não está debaixo da tua liderança, da tua visão. Como pode ser cruel e machucar com palavras, mas nós liberamos sobre as tuas filhas aqui a tua graça. Liberamos aqui sobre as tuas filhas o teu amor. Nós liberamos sobre elas a tua força. Espírito Santo, por favor, Senhor, venha sobre elas, no mais profundo e no mais íntimo, dê a elas forças para orar por esses maridos, para que eles sejam salvos, Pai. Como reflexo da igreja submissa, que elas tenham amor o suficiente para orar pela salvação desses maridos, para perdoá-los, Deus, para amá-los e para com seu comportamento piedoso, Senhor, ganhar estes homens para Cristo. Nós abençoamos as tuas filhas em nome de Jesus. Cura, Senhor, as feridas na alma, cura as feridas nos corações, Senhor, naquilo que tem sido flagelo na vida delas durante os anos. Toda palavra que foi lançada, Senhor, talvez situações até de traição, meu Deus, nós pedimos a tua liberação, a tua cura mais profunda, Senhor. Que o Senhor venha levá-las a este lugar de experimentar também o bom, o que o Senhor tem reservado, Senhor, para elas como filhas do Senhor. Em nome de Jesus. Pai, quero orar aqui por cada casal, Senhor. Meu Deus, é uma alegria, uma honra poder fazer isso, Senhor, pelos teus filhos. Eu peço que o Senhor venha renovar a tua aliança, Senhor, com cada um deles, Pai. Quando o Cristo está no centro de uma relação, queridos, não são 2, mas 3. Amém? Então é nós. Homem, mulher e Deus, e vocês, uma única aliança. É o cordão tríplice. Quando Cristo está no centro de uma relação, essa corda que é de um cordão tríplice, ela se entrelaça e não arrebenta. Fica forte. Então o que eu quero, queridos, nesse momento, é mais uma vez abençoar o relacionamento de cada um de vocês. E que vocês, individualmente como casal, renovem a aliança com seu cônjuge. Casamento nem sempre é fácil. Casamento tem dificuldades. Mas casamento também tem muitas felicidades. Quando cada um de verdade tira suas defesas e decide amar ao outro. Porque quando você entra num casamento, você não entra para ser feliz, você entra para fazer o outro feliz. Esse deveria ser o pensamento. Então quando você alinha esse pensamento, eu preciso fazer o Van feliz, amém, Gi? Então você passa a se parecer com a igreja apaixonada de Cristo.
Quando Van entende, eu preciso fazer agir feliz, então ele vai refletir Cristo no modo dele de liderar. E quando há dificuldades, porque pessoas são diferentes, um ajuda o outro. Então, queridos, que vocês possam olhar um para o outro. Quero que vocês deem as mãos. Não olhem para mim, não. É para vocês olharem um para os outros. Dá a mão para o seu esposo. 2 mãozinhas. Oxe, vou precisar descer para ensinar os casais a ser romântico? Tá, gota. Renovem o compromisso de vocês. Ai, que fofinhos. Ó, irmã Iraci, irmão Doni. Ai, eu vou chorar. Fofinhos, né? Ai, gente, eu vou chorar. Olha que fofinhos também. Ah, eu vou chorar de verdade. Pai, vem nesse momento, querido. Abençoa, Senhor, mais uma vez, cada casamento aqui, Senhor, representado na vida dos teus filhos. Que o Senhor venha renovar a aliança deles como casal. Que o Senhor venha, Deus, ajudar estes maridos a cumprir o seu papel de líderes, de guias espirituais. Que essas esposas possam também ser ajudadas pelo teu Espírito a cumprir o seu papel, de serem complemento perfeito, assim como o Senhor idealizou no teu coração, de ser como a igreja, noiva apaixonada pelo noivo. Que essas mulheres venham ter um fogo em seus corações pelos seus maridos. Que estes maridos venham ter um fogo contínuo queimando por essas esposas, assim como o fogo de Cristo, que nunca se apaga pela sua igreja. Um amor que nunca desiste, um amor que nunca abandona. Que eles sejam renovados nessa aliança. Que nenhum deixe o outro para trás, porque eles estão juntos, eles são somente um. Tudo aquilo que Satanás um dia intentou contra esses casamentos, eu quebro agora pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Que estes casais sejam lavados agora em nome de Jesus, sejam cobertos com o sangue do Cordeiro, e o amor que queima no coração de Cristo pela noiva venha queimar no coração destes maridos, e o amor que deve queimar no coração da noiva pelo noivo, os olhares de pomba apaixonados sejam mais uma vez restaurados nessas mulheres. Que esses casamentos venham refletir a tua glória, a tua imagem, Senhor. Sejam eles somente um. Que o Senhor venha, Senhor, sobre eles liberar, Senhor, a condição de viver o mistério de ser somente um. O mistério de ser somente um, como Cristo é com a igreja. Que vocês sejam um. Vivam o mistério de ser um. Vivam o mistério de ser um, como Cristo é um com a igreja. Que o Senhor venha restaurar o relacionamento de vocês. Que vocês venham viver níveis mais profundos do relacionamento de vocês. Que hoje o que é uma barreira seja quebrada pelo poder do amor de Cristo. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. E há poder no amor de Jesus. Esse amor que foi derramado por nós na cruz do Calvário venha cobri-los. Que vocês sejam levados a um nível de intimidade maior nesse casamento. Possam olhar um para o outro com maior amor e mais sensibilidade. Possam viver coisas que vocês não viveram ainda. Que haja cumplicidade, amém? E não somente uma rotina. Que o Senhor venha renová-los nisso em nome de Jesus. Que este amor ele venha queimar mais do que antes. Queridos, eu os abençoo em nome de Jesus. Voltem a se apaixonar mais uma vez. Que você possa olhar para a tua esposa com o valor devido que ela merece sempre, sempre. Você, marido, você, esposa, aquele seu trabalho que você pensa que não é visto, lembre-se que ele é visto por Deus. Esse é o seu papel. Nós, como mulheres, como esposas, receberemos o nosso galardão. As mulheres que cumprem o seu papel em Deus receberão o seu galardão. Seja renovada nisso em nome de Jesus. Quero abençoá-los também, queridos, em nome de Jesus. Vocês têm ainda uma vida inteira pela frente. Jovem casal,
Que o Senhor te dê condições, querido, de olhar com os olhos de Cristo para sua esposa, de ser o maior incentivador na vida da sua esposa, que você possa ajudá-la a ser uma mulher realmente que queima para Deus. Você vai receber isso de volta, você estará fazendo bem a si próprio. Que o Senhor te dê capacidade para isso, que o Senhor te dê capacidade para ser uma mulher segundo o coração dele, fazendo bem ao teu marido todos os dias da sua vida. Pai, eu quero orar por esse casal aqui também, Senhor, que já viveu tantas lutas e tantas dificuldades. Que o Senhor venha restaurar, Senhor, a aliança deles, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha entrar, Senhor, neste casamento com toda a tua força, teu vigor, teu poder. Leve-os, Senhor, a níveis mais profundos de relacionamento e de intimidade. Que este casal venha queimar na tua presença. Seja o Senhor o centro, Senhor. E que os filhos deles sejam abençoados, Deus, por este renovo neste relacionamento. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, este casal. Que o Senhor venha com graça sobre eles, dando a eles, Senhor, a direção, os teus caminhos. Os teus caminhos sempre são mais altos, Senhor, sempre são mais perfeitos. Os ajude, Deus, a colocar a família no centro da vontade do Senhor. E ajude este marido a colocar a sua família no centro da sua vontade, a ser guia. Pai, que o Senhor venha completar tudo em todos, Pai. Que o Senhor venha, Jesus querido, completar tudo em todos. Que estes casais, eles possam viver, Deus, verdadeiramente a comunhão que há no Espírito. Que não hajam somente conversas superficiais sobre as compras, sobre as finanças, sobre os problemas, mas que eles possam ter a liberdade de falar um ao outro os seus mais profundos sentimentos. Que a esposa tenha o coração do seu marido confiado a ela. Que ela seja sábia, edificadora, multiplicadora da graça de Deus. Meu Deus, que o Senhor venha com fogo renovar cada aliança aqui neste lugar. Eu oro pela vida da irmã Adriana, que também está aqui. O Nivaldo não está. Que assim seja na sua casa, querida, em nome de Jesus. Que o seu filho receba o benefício disso. Você também, irmã querida. Que os seus filhos recebam o benefício de você se posicionar como uma mulher sábia, edificadora. Ajude o seu marido a encontrar o papel dele em Cristo Jesus, com amor. Amém? Que Cristo venha a ser tudo em todos vocês. Amém, queridos? Podem aplaudir a Jesus. Jesus é lindo, né? Se existe algo que Satanás odeia, é a família. Porque Deus é um Deus de família. Nasceu no coração dele o desejo de unir o homem e a mulher, de que eles tivessem filhos. Então Satanás vai fazer de tudo para destruí-los. Ele vai fazer de tudo para roubá-los. Ele vai fazer de tudo para que o casamento de vocês seja um peso. Ele vai fazer de tudo para tirar o prazer de vocês um pelo outro. Então sejam renovados em Deus. Quando nós temos a perspectiva de Deus, então nós vivemos o casamento num nível diferente. Queridos, não foi sempre assim no meu casamento. Eu tive que aprender, eu e meu marido. Nós nem tínhamos quem nos liderasse. Nós éramos jovens. Nós aprendemos isso, aprendendo com o Espírito e com os nossos erros. Mas nós podemos viver sim o que há de melhor em Deus para um casal. E eu queria passar isso para vocês. Embora ele não esteja aqui, mas é o meu legado. Então eu quero deixar esse legado para vocês, para que vocês façam isso hoje, para que os filhos de vocês deem valor à família. Hoje os jovens crescem não querendo se casar. Por quê? Porque eles veem famílias destruídas, pais agressivos, mães insubmissas. Mas quando os filhos crescem num lar que reflete a glória de Deus, então ele diz: pai, mãe, eu quero ser igual a você. Eu vejo hoje a minha filha dizendo para mim: mãe, eu quero, quando me casar, ter um casamento igual ao seu e do papai.
Mas a gente também tinha problemas. Mas a gente nunca resolveu os nossos problemas na frente dos filhos. Procurávamos manter a nossa relação de amor e respeito, ainda que houvessem divergências. Procurem olhar um para o outro. Ajuste mesmo o foco. Troca a lente. Marido, olhe para sua esposa como quem olha para a igreja. Esposa, olha para o seu marido como quem olha para Cristo. Então muda. Entendam que vocês todos são filhos de Deus. No mínimo, olhem para o outro como filho de Deus. Se você olhar para o seu marido como ele sendo um filho de Deus, marido, se você olhar para sua mulher como ela sendo filha de Deus, você vai tratá-la diferente. Você não maltrata um filho de Deus. Porque se ele é filho de Deus, então Deus é seu sogro. Aí muda, né? Tratem-se com amor e respeito. Essa é a lei de Efésios 5:33. Amor e respeito. Sejam renovados na aliança em nome de Jesus. E a partir daqui terão novas informações, mas esse era o básico. Amém, queridos? Podem se assentar. Glórias a Deus, amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Pai, eu quero orar pelos solteiros também. Querido Senhor, abençoa cada jovem deste lugar, cada homem e mulher que tem um desejo de se casar. E se não tem esse desejo, talvez porque tenha tido de alguma forma os seus pensamentos danificados, né? O pensamento a respeito de casamento danificado, que o Senhor venha trazer restauração. Ajude, Pai, esses jovens a buscarem verdadeiramente alguém que caminhe com eles em direção ao lar eterno. Pai, eu os abençoo em nome de Jesus. E é isso, queridos, que o Senhor tinha para nós essa noite. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor venha resplandecer a luz do seu rosto sobre vocês. Amém? Em nome de Jesus. Podem aplaudir ao Senhor.